Para se ganhar uma batalha, muitas vezes você tem que se recolher para concentrar a força, ter melhor foco, entender o que está acontecendo e aí você vai para a vitória. Isso foi, em outras palavras, de uma forma diferente, o que o meu psiquiatra na época, eu tive um ano fazendo um trabalho com um psiquiatra, o Dr. Lourenço. Isso foi em 79. Foi uma experiência muito interessante que eu tive com ele e que custou relativamente uma moeda bem representativa, tá? Porque a consulta dele na época era acho que mais que R$1.000 hoje. E eu fiquei quase um ano, né? Toda semana ia lá e conversava com ele e tal. Mas isso é um outro momento, num outro encontro. Nesse aqui, eu resolvi começar pelo que o Lourenço me disse uma vez, que é melhor, né, você recolher e se curar, se tratar, né, recuperar as forças e depois voltar, do que morrer em combate. Por quê? Porque naquela época o que eu mais admirava, o que eu achava sensacional e era assim, sabe, aquilo que eu tinha no coração reverberando, era aquele afresco da leoa ferida, né? Ou seja, ela está com a coluna fraturada, as patas traseiras dela estão sem movimento nenhum, ela está cravejada de flechas, mas a ferocidade dela, as patas da frente ainda posicionadas e a ferocidade dela é incrível, atacando os soldados que estão à volta dela para darem o golpe final, abatê-la. E eu olhava aquele afresco e eu tinha uma identificação muito grande com ele, mesmo não sabendo ou tendo consciência de por que eu tinha tanta admiração por aquele afresco. Na época eu era uma jovem que pintava e tinha a tinta correndo nas veias, né? Então eu tinha todo aquele sangue, né, do artista. E o trabalho, as telas, esse mundo, né, da arte, das telas, dos ateliês dos artistas, né, fazia parte do cenário da Wellesley em 1972. Mas em 79, né, o Lourenço, ele me disse que eu deveria dar uma acalmada, né, porque até aquele momento eu preferia morrer em combate, né, do que ter que parar ou ceder. Então tudo que eu fazia era, uma vez mantido o foco, eu ia para atravessar tudo, ou se tivesse alguma coisa que não fosse possível atravessar, então, e de uma certa forma era até um pouco perigoso, né? Porque eu pegava o carro e ia, cara, deu, não deu, bateu, sabe? E essa era a Wellesley nos anos 70. Mas aí quando eu conversei com o Lourenço, né, e ele me disse isso, parece que alguma coisa, pelo menos isso eu achei que foi bom dentro desse um ano que eu estive com ele, né? Se não valeu por nada, por isso valeu. Porque foi a primeira vez que eu vi e ouvi a possibilidade de que o fato de você não continuar em campo de batalha não significa que você tenha perdido, cedido, se entregado. E eu comecei a ter umas novas visões e reflexões em relação àqueles pontos, né, contundentes e decisivos de momentos da sua vida onde você vê que não tem mais força, não tem mais condições e que a batalha está lá e que está sendo travada e você se vê num campo de batalha onde tudo está acontecendo, o mundo está caindo à sua volta, em cima de você, e você não tem mais condições de lutar e muito menos, claro, continuar num campo de batalha. E aí eu achei que foi um marco. Mas o que eu quero falar para você nesse momento é que todas as batalhas, né? Quando eu falo batalha, eu estou dizendo tudo aquilo que eu me predispus a fazer e consegui, né? Tudo aquilo que eu me predispus a conquistar, conquistei, e tudo aquilo que eu me coloquei na qualidade de
ganhar ou perder, eu ganhei. E eu vou falar com você como eu fiz isso. Como se ganha, como se conquista, né? Como se atinge a meta. É o seu espírito, é o que você diz para você aqui dentro no mundo das ideias, quando você se depara com algo que veio para te nocautear e te tirar do campo de batalha, ou tabuleiro. Eu estou usando de uns tempos para cá a analogia do tabuleiro, né? Então vamos jogar peça no tabuleiro, vamos montar um quebra-cabeça. Essa é mais uma peça do quebra-cabeça. Por quê? Porque tudo isso faz parte da minha história. Quando eu comecei a estudar o desconhecido, ou seja, o que não fazia parte da minha realidade, nem do meu universo de crença, tudo parecia peças de quebra-cabeça, porque eu estava abordando assuntos, temas e direcionamentos que eu nunca havia ouvido ou visto. Então tudo mais parecia um quebra-cabeça que tinha que ser montado. Então era um livro que eu lia, um filme que eu assistia, uma aula que eu tinha, uma palestra que eu ouvia, e eu fui juntando as peças para entender o que aquele mundo novo, né, que eu estava adentrando, que na verdade não era novo para mim, tá? Que eu estava adentrando, estava me dizendo, querendo me mostrar, porque nada era dito de uma forma objetiva e direta. Olha, Velze, é isso. Ah, que legal, então tá. Não. Ah, então porque se você fizer tal coisa, ou então tal exercício é muito bom, mas aí eu pergunto, por que esse exercício é bom? Por que eu devo fazer tal coisa? E aí começam as perguntas, que as respostas sou eu que tenho que encontrar. Então eu comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. Mas eu já tinha uma história, né, de vitória, mesmo dentro da minha derrota. Quando eu disse que todos os meus sonhos haviam se transformado em pesadelos. Pesadelos. Tanto que eu encontrei um yogi, que eu já devo ter falado com vocês em outros encontros, né? Nos nossos momentos únicos, como esse agora. E ele falou assim, mas é impossível que você não tenha nada que você se interesse. Não é possível que você não tenha nada que você goste. É muito difícil, né, de você encontrar alguma coisa no mundo que você goste ou que te interesse, quando tudo que você gosta virou um pesadelo e sobrou o que você não gosta. Como eu vou encontrar alguma coisa? Aí é que entra o Ikigai, né? O Ikigai, né? O propósito de ser. Mas até eu chegar no meu Ikigai, o meu propósito de ser, foram mais uns 5 anos de Braille, onde eu estava tateando no escuro o que realmente era importante para mim. Ele dizia assim para mim, o que você gosta de fazer? Eu gosto de desenhar. Mas era a resposta errada para ele. Por quê? Porque ele queria que eu desse a resposta certa. E qual era a resposta certa que ele esperava que eu desse? Que eu queria ser professora de yoga para o resto da minha vida e que yoga era a minha realização. Quiçá fosse isso, né? Gosto do yoga? Gosto. Amava de paixão? Sim. Né? Porque eu não faço coisas que eu não possa sentir respeito e faça com paixão. Isso não quer dizer que eu goste do que eu estou fazendo, mas se precisa ser feito, eu vou fazer com paixão, com devoção e o melhor que eu posso. Tá? Então isso é uma premissa da minha ação. Independente se eu gosto ou não, ou alguém lá dentro de mim gosta ou não, não faz a menor diferença se tem que ser feito, precisa ser feito, e é o que está se apresentando para mim naquele momento. Eu vou lá e faço com paixão, com determinação, o melhor que eu posso. Eu tenho um dispositivo que eu vou dividir com você. Quando você tem algo para fazer que você odeia, mas tem que ser feito, então dedique aquele algo a alguém que você ama, ou faça por alguém que você ama. Quando você coloca amor, né, quando você coloca amor, você vai ter o seu maior e melhor desempenho e vai estar com a sua força potencializada. Eu posso provar isso para você, como eu venho provando para os meus alunos
e as pessoas que estão fazendo coaching comigo, quando eu faço treinamento com essas pessoas para elas terem a sua melhor performance. Eu provo que o amor potencializa a sua ação, potencializa a sua força e você consegue um desempenho maior, melhor, se desgastando quase que nada e nem sentindo o peso da ação que você está fazendo. Caso você estivesse fazendo sem amor, você sentiria o pesar e sentiria a dificuldade e o quanto é desagradável e o quanto você tem que se esforçar para realizar, às vezes, coisas simples. E com amor você consegue realizar o impossível, como uma mãe que levanta um carro de toneladas para tirar o seu filho que está embaixo. Então, essa é a força do amor. A mãe, ela é um exemplo de força de amor, mas é a força de amor da mãe para o filho. Mas você pode ter uma força de amor na ação potencializada até mais do que a força de uma mãe para um filho. E você acha que eu estou exagerando? Então eu vou lembrar para você que nós tivemos um homem que dividiu a história, né, antes dele e depois dele, e que não há na história da humanidade um exemplo de amor que muda a história, que muda o mundo e que muda a vida, que foi o homem que você conhece como um líder religioso. E eu me refiro a ele como um homem real, né? Um marco histórico e um personagem histórico que foi Jesus. Jesus, esse homem, o homem historiador que dividiu a história antes dele e depois dele, e que com o seu amor ele mudou a rota da humanidade. Goste, não goste, aceite, não aceite, a história está mudada e ganhou uma nova direção, e essa direção está até hoje. Então, para você vencer a vida, para você vencer os obstáculos e conquistar o que é importante para você, você tem que ter aquele espírito determinado de, quando se deparar com um golpe de nocaute, você aproveitar o golpe para estabelecer uma verticalidade mais forte ainda. E eu vou te dar agora alguns dos momentos que isso aconteceu comigo lá atrás, antes de eu encontrar o meu Ikigai, ok? Eu fazia cursinho e para mim era muito difícil fazer cursinho. E eu não entendia nada. Por quê? Porque eu fiz um supletivo para poder ter, né, uma conclusão de 2º grau e entrar numa universidade. Então eu fiz um cursinho, 6 meses, e eu já tinha um comprovante de que eu estava com o curso concluído, o curso fundamental. E aí eu fui para o pré-médico, eu queria fazer medicina. Você também já sabe por que eu queria fazer medicina. Aí eu fui para o pré-médico e eu cheguei lá um mês depois que o cursinho tinha andado, e eu olhava 55 minutos de aula, eu acho que era isso, 55 minutos de aula, mas numa velocidade absurda, e não entendia nada. Ou seja, eu estava fazendo um cursinho para tomar consciência do que eu deveria ter aprendido, ou o que eu deixei de aprender quando eu não concluí, né, o ensino fundamental num colégio estadual, que era o Alberto Levi, que eu cursava o Alberto Levi. O Alberto Levi, na época, era a USP do fundamental. E eu fazia parte, né, eu estudava no Alberto Levi, tá? Mas eu fui expulsa, literalmente expulsa do Alberto Levi, porque eu fazia perguntas e tinha uma postura que não cabia dentro da caixa. Então era melhor tirar essa peça barulhenta do tabuleiro, né, e manter a caixa organizada, do que ter uma peça barulhenta que ficava fazendo perguntas ou tinha ações que desarmonizavam. Mas era tudo tão simples, eu só queria entender a disciplina, né? Me diz, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, mas você tem que me dar a razão por que eu tenho que ser disciplinada, e a escola não me dava isso. Eu fui encontrar isso nas artes marciais, mas a escola não me deu essa resposta. Preferiu me expulsar do que me dar essa resposta de por que tinha que ter disciplina, né? Entre outros motivos. Mas enfim,
Aí eu tô lá no cursinho, não entendo nada, e eu vou falar com um professor, né, no plantão de física. Eu fui conversar com ele, e aí ele olhou pra mim e disse assim: menina, vai embora, tá? Pega esse dinheiro e vai viajar, tá bom? Você não sabe nada de física, você não entende nada de física. Né? Porque ele falou: o que você sabe de física? Ah, eu sei a fórmula do espaço-tempo. Você não sabe nada de física, vai embora. Entendeu? E foi um golpe contundente, né? Eu saí da sala de aula e eu falei: é mais um motivo para eu ficar. E você sabe que esse professor se tornou um grande amigo meu, e lá na frente ele falou: Velso, o que eu fiz com você naquele dia, mesmo que a pessoa, o aluno, né, seja o que eu pensei que você fosse, que era mais uma menininha que estava lá passeando por lá, né, e que eu ganhei o respeito e o mérito dele quando ele viu que eu realmente não sabia nada e eu ficava o tempo todo na aula dele sem piscar, absorvendo tudo que ele falava sem entender uma palavra. Isso fez com que mudasse o coração dele, né? E eu conquistasse o respeito, né, e o crédito dele, porque ele falou: eu vejo o seu esforço, né, e o seu interesse durante a aula, mesmo sem entender nada. E com isso eu mudei a história, porque quando eu encontrava com ele no corredor, eu olhava e falava, eu pegava, olhava e via como um desafio, uma força que me fazia mais ainda ficar lá e cumprir com o propósito de estar fazendo o cursinho. Mesmo que eu não entendesse nada, eu vou pelo menos tomar consciência do que eu deixei de aprender. Essa minha atitude mudou a minha vida. E eu ganhei o respeito dele e de outros professores que também acompanhavam o processo. Então, isso foi uma atitude, um diferencial na minha vida naquele momento. Lá na frente, junto com isso, eu estava fazendo um curso de instrumentação cirúrgica. Quando eu estava fazendo cursinho pré-médico e instrumentação cirúrgica, tudo simultâneo. Um dia já as coisas não estavam fáceis para mim, como você viu o que eu tive que lidar quando eu fui conversar com o professor de física. Muito bem, você sabe que médico, quando ele fala, é Deus falando, né? Porque, pelo menos até aquele tempo, naquela época, quando o médico falava, nossa, era um diagnóstico, era uma sentença. Médico diz, está dito, não tem o que discutir, né? A gente já tem isso no subconsciente e já foi provado como as pessoas respondem diante da autoridade do médico, do policial e assim vai. Isso foi provado, né? Que uma pessoa vestida normalmente, ela não consegue o respeito e o crédito das pessoas que não a conhecem, como uma pessoa vestida paramentada de médico ou uniformizada como um policial. Isso foi provado. Muito bem, fechando esse adendo, eu estou na sala dos médicos, porque a situação dentro do centro cirúrgico já era difícil, né? Eu estou lá, entrando nas cirurgias, fazendo meu estágio, e aí chega um médico, olha para mim e diz assim: menina, vai embora. Pela segunda vez no mesmo ano, no intervalo de nem 6 meses. Lá vai embora, porque isso aqui é um curso caro, né? E você vai ser mais uma, né, sabe, de toda a história das instrumentadoras, porque a cada 6 meses saem para o mercado de trabalho 600 instrumentadoras, tá? E você vai ser só mais uma. Quando um médico diz isso para uma estagiária de instrumentação cirúrgica, era para eu ter saído daquele tabuleiro, entendeu? E, sabe, com as orelhinhas baixas e encerrado carreira. De jeito nenhum, entendeu? Porque quando ele me disse isso, no momento que ele me disse, meu espírito levantou e eu falei para mim mesma. Eu falei: não estou interessada em quantidade, eu estou interessada em qualidade. Eu estou aqui para ser a melhor instrumentadora. Estou aqui para ser uma instrumentadora aprovada com nota 10. Então, para um bom profissional, sempre há trabalho. Porque se existe a formação, é porque existe a demanda. E se existe a demanda, quem vai ser contratado? Os melhores. Né? E eu estou aqui para ser a melhor instrumentadora. E então eu não quero saber quantas instrumentadoras existem. Eu quero saber de mim e da minha prestação de serviço. Essa foi a resposta que eu dei aqui dentro quando o médico chegou para mim e me falou aquilo. Conta nos dedos
o tempo que levou para uma equipe de neurocirurgia, que eles eram os papas, né, da neurocirurgia naquela época. Era uma equipe muito de elite da neurocirurgia. Eu tinha feito instrumentação para eles como estagiária. O chefe da equipe, né, de neurologistas viu o meu trabalho e falou: olha, Velza, eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu nem formada estava. Então aquilo para mim foi incrível. Eu falei: nossa, o doutor está me convidando para fazer parte da equipe dele. Nossa, eu sou muito feliz. Dali a pouco vem o médico e diz assim: Velza, infelizmente eu não vou poder ficar com você, porque aqui nós estamos no centro cirúrgico e aqui tem algumas políticas e eu vou ter que contratar a outra instrumentadora. Eu não vou poder ficar com você, eu sinto muito. Aí o que eu faço? Nocaute? Eu falei: não, eu não, sabe, eu não posso deixar, eu nem falo pra mim, né, não posso deixar isso acontecer. Na hora que isso acontece, que o golpe vem, eu já levanto e vou e tomo atitude. Num outro encontro, num outro momento, eu vou te dizer como foi essa história. Só sei que, lógico, eu reverti o processo, reverti o jogo e acabei sendo instrumentadora do melhor cirurgião que tinha dentro da urologia, fazendo parte da equipe dele. E o que eu ganhava com esse cirurgião de urologia, a instrumentadora dessa equipe de neuro ganhava por mês o que eu ganhava em cirurgia. A cirurgia dela tinha 12 horas, a minha cirurgia tinha 1 hora, 1 hora e meia. Se tivesse 3 horas, estava estourando, mas 3 horas é muito raro. Mas se tivesse umas 3 horas, eu estaria ganhando de 5 a 10 mil reais, ok? Com essa cirurgia. Então, mais uma vez, eu tive situações difíceis e virei o jogo, e com isso eu tive uma vitória gloriosa. Eu chamo de vitória gloriosa, tá? E assim a minha vida, ela vem sendo escrita por muitos momentos, né, de momentos de nocaute, e que eu transformo aqueles momentos em momentos gloriosos. Então eu sei como vencer, né, uma situação mundana. É muito fácil. Posso falar isso para você? Posso. Você quer aprender? Posso te ensinar. Você quer se preparar, né, e ter um treinamento para isso? Eu também posso fazer isso por você, porque eu vou ver onde estão os seus pontos vulneráveis, que em japonês seria o shikaku, né, o ponto vulnerável. E aí é que a gente vai trabalhar, porque no ponto forte você já é forte. O que a gente pode fazer é fortalecer e potencializar ainda mais, que aliás é bem legal. Mas é os pontos fracos que precisam ser trabalhados, porque o ponto forte, ele por si só já é forte, tá? E assim eu fui passando toda uma trajetória, e se passaram nesse intervalo de tempo, até esse momento que eu estou com você, 40 anos, tá? 40 anos. Mas nesses 40 anos eu travei uma luta, que palavra eu poderia usar para você entender o que foi esses 40 anos? Porque foi um combate de 24 horas cada segundo. Porque eu fui lutar no mundo das ideias. Aqui, para mim, já estava resolvida a questão. Mas a questão resolvida aqui não resolveu as questões aqui no mundo das ideias, né? O conflito, a batalha das ideias. Eu posso dizer isso para você de forma que seria o bombardeio psíquico. Então, quando você tem um bombardeio psíquico, se você não vence esse bombardeio psíquico, tudo que você faz fica comprometido. Porque mesmo que você tenha um excelente desempenho, como era eu aos 24, 25 e 26 anos, eu tinha um bombardeio psíquico que não me deixava usufruir 100% da prosperidade da vida que eu tinha. Por quê? Porque eu tô ótima, eu tenho tudo para fazer, mas eu passo mal. E quando você passa mal, o mundo segue em frente e você fica, sabe, uma peça fora do tabuleiro. E isso é muito sofrimento. Quando todo mundo está numa praia, um está velejando, o outro está fazendo windsurf, o outro está fazendo não sei o quê, e você está dentro de um banheiro vomitando, passando mal, que não tem força nem para ficar em pé, e sozinha, que todo mundo fala, daqui a pouco a gente volta.
E eu não tinha força nem para procurar socorro clínico. Naquele dia eu falei, nossa, meu, o que eu fiz? Como é que eu resolvo isso? E quando eu voltei dessa viagem, foi uma viagem para São Sebastião, eu passei 3 dias passando muito mal, e ninguém me socorria, ninguém me dava resposta, e ninguém tinha solução, e era um sofrimento aqui dentro. O máximo que eles faziam é falar, você é muito enganada, né? E tal. Nossa, a pior coisa que você pode ouvir nessa hora é quando as pessoas falam, isso é coisa da sua cabeça, e você tá vendo que a coisa é séria. Mas eu voltei daquela viagem decidida que eu ia mudar aquela história. E aí começou a minha jornada dos 40 anos. E hoje eu estou no 26º dia do 4º mês que eu decidi zerar, seja lá o que fosse que ainda precisasse ser zerado. Por quê? Eu tenho tudo, eu faço tudo, está tudo ótimo, mas o que está acontecendo? Se as coisas não estão indo para onde eu quero, e se toda vez que eu tenho que fazer uma ação útil, algo acontece para interceptar a ação útil. O que está acontecendo? Por que a minha vida vem acontecendo há mais de 40 anos, coisas que as pessoas olham e falam, ah, a Deus é azarada. Nossa, tudo acontece com ela? O que está acontecendo? E aí você olha no espelho e fala, é mesmo, né? O que acontece com você? Por que as coisas estão desse jeito se não era para estar desse jeito, né? Muito bem, se o cálculo está certo e dentro dessa equação o resultado é esse, por que não está sendo esse resultado? O que está acontecendo? Essa era a minha questão. E quando chegou 1º de outubro de 2020, do ano passado, eu falei, eu vou zerar, vou sair de cena, vou tirar férias. E até eu falei, eu estou de férias, né? E fui lá e fiz até uma festinha, porque eu falei, estou de férias. Na verdade, eu falei, eu vou zerar a ação. E vou me recolher. E vou encarar de frente e vou encontrar. Não sei com o que eu estou lidando. Não sei aonde está o que eu estou lidando, mas eu vou olhar de frente e vou encarar de frente. E seja lá o que for, o que estivesse precisando da minha ação para se manifestar, não tem mais ação, então você não se manifesta mais. Parece conversa de doido, mas se você parar um pouco para refletir sobre isso, você vai ver que eu estou te revelando coisas muito importantes e que se você para enfrentar de frente, você acaba com isso. Se você continua no campo de batalha, lembra? Lutando, como eu admirava aquela leoa naquele afresco, você vai, sem condições de luta, você vai ser abatido. Então, lembra? O Lourenço falou, recolhe e vai resolver a questão e quando voltar, entra para vencer. É isso. Falei, então eu não sei com que eu estou lidando, mas seja lá o que estiver atuando comigo, ou através de mim, seja no astral, seja no espiritual, seja no karma, sei lá. O que estiver interferindo na minha vida mundana, eu não vou alimentar mais. E eu não alimentando mais, eu quero ver isso sobreviver. Lógico, se eu paro de regar uma planta, ela vai primeiro, ela vai enfraquecer e depois ela vai morrer. E as coisas é assim, quando você tem alguma coisa que você quer eliminar, para de alimentar. Todo o meu esforço, toda a minha dedicação, toda a minha perseverança e tudo que acontecia de força contrária para me impedir de fazer até coisas simples, eu enfrentei com dignidade e ultrapassei. Mas aí eu cheguei e falei, não, minha vida, eu não vou passar o resto da minha vida, ou o que eu tenho para viver, em resiliência, porque na verdade a minha resiliência era Shoganai, porque resiliência é você resistir à adversidade, né? Mas o Shoganai é um pouco mais do que resistência, porque é recolher os cacos, o que sobrou, né? Seja lá o que foi que ruiu, e com isso construir algo maior, melhor e mais forte. Esse é o espírito japonês, isso é o Shoganai. Quando não tem o que fazer, então vamos ficar mais fortes e reconstruir melhor.
Então eu entrei em estado de Shoganai em 1º de outubro, no sentido de que, no extremo do Shoganai, eu vi que eu estava alimentando um processo que eu nem sabia o que era, mas eu falei, não vou alimentar mais. Então eu saio dessa. Eu tenho uma vida estável, autossustentável, não preciso fazer nada. Aliás, eu podia estar vivendo onde eu quisesse no mundo, né? Põe uma mochila nas costas, o necessário para caminhar, e eu tenho uma vida autossustentável para viver o que eu quiser, onde eu quiser. Estou super bem, venci tudo na minha vida, estou ótima, tenho energia, tenho saúde, tenho vitalidade e tenho propósito e posso viver muito melhor do que aqui onde eu estou falando com você, porque você não sabe o bakumatsu, o caos que está atrás dessa câmera. Mas é um problema dele, não meu, tá? Porque eu não estou, eu estou bem, né? O caos é fora. Então, que fique fora. Mas eu escolhi ficar aqui por muitos motivos, que você também já deve ter acompanhado. Eu tenho o Greenplay, eu tenho essa rede social que eu criei, e eu vou botar ela para rodar no mundo. Então, essa é a minha missão, essa é a minha meta. E faz parte do meu Ikigai. Então, eu estou aqui por você. Estou aqui por você. Isso não é arrogância. Porque eu estou aqui por você, que como eu um dia também estive do outro lado, procurando alguém que estivesse onde eu estou, falando para mim em estado de emergência o que eu precisava para sair de onde eu estava. E não tinha nada no mundo do conhecimento, do esoterismo, do misticismo, que retratasse o que estava acontecendo comigo. Eu tive que descobrir sozinha. Mas o meu mestre e amigo e irmão de espada chinesa, ele me disse uma vez, ele disse que eu estava sendo atacada por muitas coisas ao mesmo tempo. E que tudo nessa vida é yin e yang. Nada é o tempo todo yang ou o tempo todo yin. O meu yin estava sendo muito severo, porque eu era uma pessoa muito especial para aprender tantas coisas ao mesmo tempo. Porque essa é a visão na China, quando encontro uma pessoa que tem muitos problemas. Pessoas que têm muito problema são pessoas muito especiais. Porque na China eles sabem que você só vai aprender se viver e não estudar. Tanto que vale mais você ler 10.000 caminhar 10.000 léguas do que ler 10.000 livros, tá? Então, essa é uma consciência chinesa. E como eu estava sendo atacada por muitas coisas, ele disse, o bom é que quando esse yin acabar e virar yang, né, você vai poder ajudar muitas pessoas, porque você vai olhar e vai saber, porque você viveu. Então eu estou no momento que eu estou aqui retornando para poder com você que está no mesmo momento que eu estava naquela época, procurando uma resposta que o mundo não tinha e que eu tive que encontrar. Encontrei respostas que não existem. Por isso, cada encontro que eu tenho, eu revelo alguma coisa. E as pessoas já estão chegando e estão dizendo, nossa, o que você está falando eu nunca ouvi, o que você está falando nunca foi dito. Por quê? Porque eu fui buscar respostas que não existiam para soluções, né, como soluções para problemas que o mundo não sabe resolver. O mundo mundano não sabe resolver. Não tem como. Nem o religioso e nem o científico. Tá? Não tem respostas. Mas eu sempre tive uma premissa comigo desde menina. Tem uma pergunta, tem que ter uma resposta. E fui buscar essa resposta, fui cavar essa resposta, fui garimpar essa resposta. Eu paguei um preço muito alto para entender e saber respostas para perguntas que existiam e ficavam no vácuo. Eu tinha uns 15 anos quando eu decidi isso. Eu quero ter a resposta. Eu tinha uns 15 anos, eu quero ter a resposta para acabar com a dor. Eu quero ter a resposta, né, para tirar o sofrimento.
Como faço isso? Com 15 anos, eu fiz essa oração. E para eu, lógico, a oração foi atendida? Claro que foi, né? Claro que foi. 51 anos depois, eu te digo, foi atendida. Mas para ser atendida, eu tive que fazer toda uma jornada de sofrimento, onde em vários momentos eu poderia, numa fração de segundo, ter deixado esse mundo. E porque eu tive a ação correta, eu ressuscitei. E não foi uma vez, foram várias vezes. Tá? E isso não é uma metáfora, não é uma analogia, e sim uma realidade. Então, se eu estou falando com você e eu estou aos 66 anos, com esta aparência, essa imagem e essa vitalidade que você está vendo, é porque eu ressuscitei várias vezes no sentido literal. Ok? Então, muito bem. Então, hoje nós estamos no 4º mês, no 26º dia, que eu resolvi dar um estanque para parar, seja lá o que fosse, porque eu não tenho mais tempo para continuar naquele tabuleiro de resiliência, de viver de Shoganai. Eu falei, não, agora eu quero viver mesmo. Mas para viver mesmo, eu tenho que acabar, seja lá com o que for, que eu não sei o que é, mas enquanto eu não souber, eu não volto para o mundo. E se passaram 4 meses, 26 dias. Quando eu fiz isso a primeira vez, foram 5 meses e meio para eu tomar consciência do que era o processo. E agora levou 4 meses e 26 dias para eu acabar com o processo, ok? Então, Matane. Se inscreve no Vida Ikigai. Acione o sininho, porque eu estou fazendo um bombardeio de publicações, de peças que juntam o quebra-cabeça que nós estamos montando juntos. Por quê? Porque eu tenho a peça fundamental do quebra-cabeça. E quando você tem a pedra fundamental, todas as outras se encaixam.